Fala pessoal, beleza? Felipe falando aqui. E hoje eu vou mais bater um papo aqui com vocês, levantando algumas questões sobre o Brasil hoje, né? Toda essa confusão toda na política que nós estamos presenciando já tem bastante tempo, e todos esses escândalos aí. Isso leva a gente a refletir um pouco e a procurar nos informar melhor, que é o que eu sempre tento fazer. Aí eu convido vocês aí, que estiverem assistindo, a se perguntarem: o Brasil sempre foi um país de terceiro mundo? Fica aí essa pergunta para quem deseja realmente saber, né? Hoje o Brasil ele é reconhecido mundialmente aí como um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo. Mas será que sempre foi assim? Ele sempre foi um país de terceiro mundo, como todo mundo fala? Ensina nas escolas, né, que o Brasil é um país de terceiro mundo. Será que é verdade? Hoje ele é, mas será que ele sempre foi assim? Para vocês terem uma ideia e começar a pensar, a pesquisar, nós vivemos num regime republicano, entre aspas, né? E a proclamação da República, ela se deu em 15 de novembro de 1889. Porém, ela foi um golpe militar. Ela foi feita sem o conhecimento do povo, da população. Na época, o regime de governo no Brasil era a monarquia parlamentarista. O nosso imperador era o Dom Pedro II. Vocês já pesquisaram sobre isso? A partir da proclamação da República, a maioria dos recursos arrecadados com impostos foram usados para benefício próprio dos políticos e não para a melhoria geral da nação brasileira. Sabiam disso? Isso acontece até hoje. Os nossos representantes, né, que não deixam de representar o povo, obviamente, né? Eles fazem isso até hoje. Eles não estão nem aí para nós, para o povo. Eles só querem encher o dinheiro, encher o bolso de dinheiro e dane-se todo mundo. Aí fica mais uma pergunta aí. Você acha que a República no Brasil deu certo? Você sabia que o Brasil já foi a quarta economia do mundo? Sim, o Brasil já foi um país de primeiro mundo. Isso eles não ensinam pra gente, né, para os nossos jovens. Então eu convido todo mundo aí, porque só através do conhecimento é que a gente pode melhorar o nosso país, né? Abra o Google, né? Hoje é tão fácil você abrir o Google, pesquisar. Seja curioso, faça perguntas para você mesmo, né? Porque se depender da classe política do nosso país, o que é ensinado hoje nas escolas vem lá do Ministério da Educação. E é possível confiar na política do Brasil, nos nossos representantes lá?
Eu vou ler aqui algumas curiosidades sobre a época do Brasil Império no período do Segundo Reinado com Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II subiu ao trono em 1840, 92% da população brasileira era analfabeta. Em seu último ano de reinado, em 1889, essa porcentagem era de 56%. O que é que vocês tiram dessa informação? Que o nosso imperador, né, o governo da época, investia bastante em educação e em construções de faculdades, principalmente de inúmeras escolas que tinham como modelo o excelente Colégio Pedro II. Hoje, se você ver como está o Colégio Pedro II, né, basta você pesquisar aí. Basicamente está entregue ao caos. Então, o governo do Dom Pedro II investia em educação. Tá aí o salto de pessoas, né, a diminuição de pessoas analfabetas. A imperatriz Teresa Cristina, ela cozinhava as próprias refeições diárias da família imperial, apenas com a ajuda de uma empregada, paga com o salário de Pedro II. Em 1871, a imperatriz Teresa Cristina doou todas as suas joias pessoais para a causa abolicionista, deixando a elite furiosa com tal ousadia. Ela pegou o que ela tinha de joias e usou elas para abolir, para poder promover a causa da abolição da escravatura. No mesmo ano, a Lei do Ventre Livre entrou em vigor, assinada por sua filha, a princesa imperial Dona Isabel. Em 1880, como eu disse anteriormente, sem citar a data, mas citando agora, o Brasil era a quarta economia do mundo e o nono maior império da história. Sabiam disso? Nono maior império da história. O nosso Brasil, certo? Entre 1860 e 1889, a média do crescimento econômico era de 8,81% ao ano. Isso no reinado do Pedro II. Em 1880, eram 14 impostos. Hoje, atualmente, são mais ou menos 98. Você vê algum retorno do seu imposto? Entre 1850 e 1889, a média da inflação era de 1,08% ao ano. Em 1880, a moeda brasileira tinha o mesmo valor do dólar e da libra esterlina. Sabia que a libra vale mais do que o dólar?
A libra é a moeda inglesa. O Brasil tinha a segunda maior e melhor marinha do mundo, segunda, perdendo apenas para a Inglaterra. Entre 1860 e 1889, o Brasil foi o primeiro país da América Latina e o segundo no mundo a ter ensino especial para deficientes auditivos e deficientes visuais. Em 1880, o Brasil foi o maior construtor de estradas de ferro do mundo, com mais de 26 mil quilômetros. Olha como o governo investia no Brasil. Basta você pesquisar. Pesquisa, vai no Google, no Bing, qualquer buscador aí, você encontra essas informações, certo? Olha só, mais uma informação muito interessante aqui. A média nacional do salário dos professores estaduais de ensino fundamental em 1880 era de R$ 8.958 em valores atualizados. Um professor de escola estadual de ensino fundamental em 1880. Pedro II mandou acabar com a guarda chamada Dragões da Independência por achar desperdício de dinheiro público. Com a República, a guarda voltou a existir. E mais uma última informação aqui que eu acho bem interessante, Na época do golpe militar, de 1889, Dom Pedro II tinha 90% de aprovação da população em geral. Por isso, o golpe não teve participação popular. São muitas informações que a gente pode conseguir. Então, esse vídeo é para mostrar aí e incentivar as pessoas a serem curiosas. Não acreditem em tudo que ensinem para seus filhos. Ou se você for um filho aí, estiver estudando, você desconfie do que falam para você. Nem tudo que falam é tudo realmente, Tem várias coisas por trás. Certo, pessoal? Então, aguardem aí mais vídeos sobre isso. Eu vou tentar fazer o que eu posso aí para ajudar, para abrir a mente das pessoas. Certo? Valeu e até a próxima.